tive algumas namoradas nessa caminhada, nessa minha vida, né? Tive algumas namoradas, tive 2 casamentos. Os mais antigos aqui sabem disso. E aí nesse passado eu tive alguns casos casuais, né? Casamentos e namoros. Eu falo sinceramente pra vocês, agora falando sério. Em 99% dessas relações, desses relacionamentos que eu tive, eu não tive problema, nem questão de falsa acusação, essas coisas assim eu nunca tive. É claro, gente, né? Você entra num relacionamento, você tem que lidar com aquelas velhas questões de cheat test, né? De birra, né? Enfim, isso aí é natural, né? Todo mundo que entra em relacionamento vai ter que lidar com isso aí. Então, nos relacionamentos que eu tive, eu tive que lidar com isso, né? Com essas coisas aí, com essas questões. Mas no geral, quando terminou o relacionamento, por incompatibilidade, por N questões, sempre terminou assim. A pessoa entendeu que não daria mais, não daria certo mais. Terminamos, ela no canto dela, eu no meu canto, e nunca mais tivemos interação, nunca mais tivemos contato, nem nada. Acabou, acabou. Então a maioria dos relacionamentos que eu tive foi assim. Inclusive alguns familiares, de vez em quando me veem, ô Cacaroto, você, tudo bem, como é que você está, e tal, e tal, e tal, a gente conversa. Então, terminou numa boa, né? Tanto familiarmente, como com a pessoa mesma. A pessoa nunca mais apareceu pra nada na vida. E o ideal é esse, né? Você terminou o relacionamento, você segue sua vida, a pessoa segue a vida dela e acabou. Mas em um relacionamento desse, eu me dei mal. Como diria o Raccoon e outros, né? Que você acaba entrando no meio de bala perdida, né? Uma hora você acaba sendo atingido. Esse é o esse é o grande risco dos caras que têm relacionamento, né? Boa parte das vezes vai dar tudo certo, terminou, tudo ok e tal. Mas uma vez ou outra você acaba encontrando alguém que pode infernizar a sua vida. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu tinha um relacionamento aí, já tem uns 6 anos mais ou menos. E 6 anos eu vivendo minha vida e essa pessoa acaba retornando para querer me prejudicar, para querer detonar comigo com uma falsa acusação. Sim, pessoal, passei por uma falsa acusação. Na verdade, né, ainda está rolando, né? Mas as coisas se acalmaram mais, consegui provar muitas coisas. É claro que eu não fiz, não sou uma pessoa, mesmo na época de Blue Pillzão lá, né? De um cara que, por exemplo, até mesmo meu primo, é uma coisa que eu falei pro meu primo. Você já me deu muitos conselhos errados que eu não segui. Mas aquele conselho, naquela época que você me disse para eu me sair daquela pessoa, se saia dessa pessoa. Né? Porque o que o pessoal fala é que ela não bate muito bem, toma cuidado. Né? Se divirta, tá certo, mas se saia. E eu não segui o conselho desse meu primo. Né? E acabei, porque eu já vinha de uns relacionamentos que terminaram, mas ficou por isso mesmo, né? Então eu achei que ficaria por isso mesmo. Mas não, cara, quando você se junta a uma maluca da cabeça, é, e você terminou o relacionamento, pode ter certeza, você muito provavelmente você vai ter que lidar com as consequências durante muito e muito e muito tempo. Né? Por isso que essa rapaziada aí que vai pro GPzismo aí não tá errada não, cara, porque você vai lá, você paga e você se livra para sempre, né? Então hoje o pessoal que está querendo se relacionar, é como eu falei, tem realmente as pessoas que você vai se relacionar e não vão causar problemas na sua vida. Tem. Não vamos ser hipócritas, não vamos ser mentirosos, né? Existe. Pessoas que você vai se relacionar e não vão causar problemas na sua vida. Você vai ter aqueles problemas ali mínimos
que é problema de casal mesmo, mas caso termine, né, essa pessoa talvez não perturbe a sua vida, né? Mas para isso você tem que ver se a pessoa é saudável, ver o histórico da pessoa, né? Se é bem da cabeça, né? Como é em família. Tem que ver isso aí. Porque se não for assim, bicho, se for uma pessoa esquisita, meio problemática, né? Muito provavelmente essa pessoa ela vai tentar prejudicar a sua vida, mesmo depois de anos e anos que vocês terminaram. Isso acontece e aconteceu comigo. E eu tô provando, tô com, tô com um apoio legal, tô com advogado, tô com assistente técnico e tal, né? Lá na falsa acusação, o profissional lá viu que não foi isso e tal, né? Mas ela já queria me prender, bicho. Era para eu sair preso naquele dia. Assim, eu vou contar para vocês. É claro que eu não vou abrir aqui porque ainda tá rolando, né? Tá rolando. Não, não rolou o processo ainda, não tá no processo, tá na fase de delegacia. Mas eu vou contar para vocês uma coisa, bicho. Uma pessoa quando passa por uma falsa acusação, quando a pessoa passa por uma falsa acusação, assim, descabida, não faz sentido, né? Tem anos isso. Você quando você ouve uma situação dessa, quando eu fui na delegacia saber, eu pensei que era outra coisa, né? Eu pensei que era outra coisa, questão de grupo, de WhatsApp, que eu acabei me excedendo lá e falando umas bobagens. Mas assim, questão de debate com outro homem, né? Eu achei que era isso, né? Quando eu recebi o BO. Eu achei que era isso. Então eu já fui preparado com advogado, né? E tal. Quando eu chego lá, eu recebo essa bomba, bicho. Então, primeiramente, é fundamental ir com advogado. É fundamental, bicho. Você receber qualquer notificação, é fundamental ir com um advogado do lado. Porque quando eu recebi a bomba, a coisa era tão sem noção, sem sentido, né? Que a pessoa até pediu para eu ser preso, bicho. Né? Eu deveria ser preso e tal. Não é nem o fato em si, que não existiu, né? Não é nem o fato em si. É você perceber como aquela pessoa te odeia. Né? Eu não pensei no fato em si, porque realmente o fato não existiu. E tem prova, tem foto, tem vídeo, relatos, etc. Então isso aí eu vou conseguir provar. Mas é você entender como aquela pessoa te odeia, bicho, depois de tanto tempo. Você fica impressionado como a pessoa te odeia ao ponto de querer mandar você para cadeia, de prender, destruir sua vida. Aí eu estava até comentando, né, com uma pessoa falando, pô, minha vida tá tão boa, bicho, depois de tanto tempo, né? Minha vida tá tão boa financeiramente, psicologicamente, profissionalmente, socialmente, tá tudo indo, familiarmente, tá tudo indo tão bem, cara. Assim, e você se desarma, né? Pô, a vida tá tão legal, apesar dos pesares, né? O pessoal vê aí que eu vejo que eu posto algumas coisas falando dos problemas nacionais, né? Da política nacional que tá terrível, né? A economia do país, etc. Mas é micro e é isso que a gente tem que dar atenção, né? A gente tem que dar atenção ao micro, à nossa própria vida, né? E tentar desenvolver a nossa própria vida. Então, no micro, eu indo muito bem, tá tudo maravilhosamente bem. E aí recebo uma bomba dessa, bicho, assim, desarticula seus pensamentos, né? Eu fiquei mudo, eu fiquei parado. Como assim? Né? Eu fiquei parado. Então, por sorte, né? Fui orientado a ter o advogado e tal. É melhor você ir com o advogado, cara, ele não sabe o que é e tal. Vai com o advogado, então foi o advogado lá tancou, né? Recebeu lá, não, veja bem, é assim e tal, tal. Não, ele não tem perfil nenhum, não tem histórico nenhum disso aí, não tá, e tal. Ele foi explicando, eu fui voltando a si, né? O que estava acontecendo, e aí eu fui começando a explicar. E deu tudo bem, né? Provavelmente a gente não sabe, na verdade, né?
Essas questões a gente não sabe, não tem certeza, mas provavelmente isso aí vai ser arquivado, porque não tem cabimento. Mas logo depois, bicho, que eu recebi essa bomba, né? A pessoa que passa por uma falsa acusação, a pessoa que está sendo injustamente acusada de uma coisa que ela não fez. Irmão, eu falo uma coisa para vocês, é terrível, né? Como fica a sua mente, como fica a sua vida depois. Você ser acusado, enquanto a coisa está rolando, você está sendo acusado de uma coisa que você não fez. É uma sensação muito ruim, você não consegue dormir direito, você não consegue se alimentar direito. Porque tá rolando, né? E você tá correndo um risco. De qualquer forma, você sabe como é que acontecem as coisas, né? E uma coisa que a gente percebe, não basta apenas você estar com a verdade, meu irmão. Não basta apenas você estar com a verdade. Você tem que mostrar com A mais B, com todas as letras do alfabeto. Você tem que fazer de tudo para provar a verdade, né? Que você está com a verdade. Que a verdade é a verdade. Então você vai aprendendo isso aí, você vai começando a aprender que realmente você não tem que estar, não tem que ter acertado, porque o cara ele larga a mão, né? Isso aí não aconteceu, bicho, isso aí é um absurdo, não aconteceu e tal, eu consigo provar, né, e tal. Não basta, pode acreditar, não basta. Você tem que continuar, né, bolando as coisas, desenvolvendo as coisas para provar cada vez mais, 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 porque é a sua vida que está em jogo, né, bicho? E tantas vezes eu falei aqui em questão de cadeia, né? Você perder sua liberdade, você perder seu emprego, você perder sua vida, você perder o fato de você conseguir sair, visitar seus familiares, ir para qualquer lugar que você queira ir, você se colocar, você está, na verdade, né, em um ambiente em que estão criminosos ali, né, um ambiente fechado, sem conseguir dormir direito, uma má alimentação e tal. Você fica pensando nisso, bicho. Cara, eu estou correndo o risco de estar nesse ambiente. E correr o risco de vida ainda mais, né? Sem contar correr o risco de vida. O risco de vida. Você perder sua vida, bicho. Por uma coisa que você não fez. E aí eu conversei com outra pessoa, tal, né? Acabei descobrindo que isso é muito comum. Está sendo muito comum. Até um colega, tá? Um colega que está sendo um apoio enorme para mim. Ele até falou que ele já passou por isso também. É um amigo meu, esse cara eu tô colocando ele como um irmão meu, porque o que esse cara tem me ajudado no sentido de dar conselho, de dar apoio, etc. Porque você se vê sozinho, cara, é uma sensação muito ruim. Bicho, eu falo sinceramente pra vocês, é uma sensação terrível, é ruim. Né? Vem aquele frio na barriga a todo momento, você não para de pensar, você quer pensar em outra coisa, quer se desenvolver, porque você sabe, essas coisas elas demoram, né? Já tem quase um mês isso aí. E elas vão demorando, vão demorando. Aí você fica com aquela sensação ruim, né? Aí você quer trabalhar, por exemplo, você quer desenvolver seu trabalho. Você vai tentar focar, você não consegue focar. Você não consegue focar nas coisas, você fica pensando, né? Principalmente pensando como essa pessoa foi capaz de fazer isso comigo, bicho. Principalmente nisso, né? A gente pensa principalmente como essa pessoa foi capaz. E aí você vai tentar fazer as coisas, você não consegue, bicho. As pessoas que estão ao seu redor, as pessoas percebem como você está. O pessoal no trabalho, pô, tá acontecendo alguma coisa, tal, você fica mais calado, porque você fica introspectivo, né? Pensando, pô, velho, como é possível e tal. Além de pensar nisso aí de como é possível da pessoa ter feito isso com você, você fica pensando em estratégia de como mostrar, né, a verdade, em como explicar a verdade e tal. Então é um calvário, cara. E é só a pontinha, né? É só o primeiro momento. Então é um calvário, bicho. É um calvário. E eu passei a pensar realmente, né? A dizer assim, cara, se eu seguisse o conselho, mas aí
Você ali no calor do momento, né? Pô, vou se relacionar com essa pessoa, vou começar a ter um relacionamento com essa pessoa, um relacionamento sério e tal. E o meu primo dizendo, meu irmão, toma cuidado. Toma cuidado com essa pessoa aí, que os comentários que tem com relação a ela não são bons. Você toma cuidado, mas no calor do momento, esse é o grande problema do homem, né? Esse é o grande problema do homem carente, né? Naquela época eu estava carente 6 anos atrás. Eu tinha uma certa carência. Aí em 2017 eu acho que isso aí aconteceu. Eu acabei encontrando essa pessoa e fiquei anos com ela. Tava naquela carência, né? Pô, eu tinha terminado, praticamente terminado, né? Terminado um relacionamento e tal. Eu tava carente, querendo encontrar alguém para suprir aquela carência, aquele vazio que eu tava e tal. Acabei encontrando essa pessoa aí. E que nos primeiros momentos foram legais. Por isso que eu sustentei, né, o relacionamento. Né? Primeiros momentos foram legais. Mas a família não apoiava e tal. Só que é isso que acontece. Os primeiros momentos, os primeiros anos, bons e tal, e tal, e tal. Mas quando termina, bicho, quando terminou, foi um calvário. E esse calvário, essa cruz, estou carregando até hoje por uma escolha que eu fiz. Uma escolha que eu fiz baseada num vazio, numa carência que eu tava. Né? E estou pagando até hoje. Né? Esse inferno, ele não sumiu da minha vida até hoje. E aí o que acontece? É realmente para ter cuidado, né? O homem realmente tem que ter cuidado, porque uma decisão que a gente toma na vida, ela acaba se tornando um terror pro resto da vida da gente, né? Porque quando é que eu vou esquecer disso aí, né? De ser falso acusado. Eu nunca mais vou esquecer disso aí. Mas de ter corrido o risco de ser preso, de ter perdido a minha liberdade. De ter entendido que a pessoa que estava lá do meu lado, né, fazendo jura de amor e etc e tal, se voltaria contra mim para querer me destruir, acabar com minha vida. Quando que eu imaginaria isso aí? Nunca, né? Naquele momento lá você só quer saber do bonzinho, do bem bom, tá tudo bem, tá tudo legal. Mas é um conselho que eu deixo para a rapaziada. Né? Como eu passei, né? Passei por muitos relacionamentos, alguns relacionamentos sérios e tal, casuais, nunca me deram problema. Né? Mas é aquele velho ditado. Né? Se existir 1% de chance do avião cair, você vai querer entrar naquele avião? Ou no caso 10% de chance, né? Se existir 10% de chance do avião cair, você vai querer entrar naquele avião para fazer a viagem? Então é isso, né? Eu acabei entrando e esses 10% está me atingindo agora. Né? E é uma coisa realmente que tira o seu sono, tira a sua paz, tira sua vontade de se alimentar. Afetou até o canal, pô. Até o canal aqui, eu não consegui mais gravar nada porque isso perturba a sua. Por exemplo, você tá desenrolando uma ideia, uma reflexão. Não tem como, cara, porque isso vem na sua cabeça. Também é um instinto de sobrevivência, né, do ser humano, né? O ser humano, na cabeça do ser humano, ele dá valor ao que é mais importante, na maioria das vezes, né? E o que é mais importante é a vida, né? Sobreviver, né? E tem uma ameaça ali contra a sua vida. Então, o que é que a sua cabeça vai pensar? Sempre naquela ameaça e sempre como contornar aquela ameaça, sempre como resolver aquela ameaça, né? Então, é natural isso aí do ser humano. Né? Então, eu já voltei a dormir normal, já não tenho mais aquele frio na barriga intenso, tá? Todo momento. Todo momento aquele pensamento. Claro que eu penso nisso aí, enquanto isso não se encerrar, enquanto não acabar, sempre vem isso na cabeça. Mas já voltei a trabalhar normal, já me acalmei, já estou me alimentando normal já e tal, tal. Mas foi um baque. É como diria a rapaziada aí, né? Uma hora pode acontecer com você, bicho. Uma hora pode acontecer com você. Né? E é bom se preparar. Né? E é bom sempre. Eu tenho fotos, vídeos e tal, testemunhas e tal, então tá bem encaminhado. Né?
Mas hoje em dia, realmente, cara, quanto mais provas você tiver, vídeos, câmeras, né, áudio, mensagem, testemunhas, né, as mensagens mesmo, né, nas redes sociais. Quanto mais provas você tiver, né, melhor, porque o que vale, na maioria das vezes, o que vale é a palavra. Tem um colega meu disse que se chegar em tal local e a mulher der a palavra, ela dizer que foi assim, você pega uma medida protetiva. Eu não peguei medida protetiva nem nada, porque eu não tenho mais contato nenhum com a pessoa, né? Nem interesse, nem vejo, né? Nem mando mensagem, nem procuro e tal, nem passo por perto. Mas você ser acusado, você pega uma medida protetiva assim rápido, apenas com a palavra, pô. Apenas a palavra já te põe uma medida protetiva, né? Você tem que ficar à distância 300 metros. Tive um primo que aconteceu isso com um primo meu, né? Que ele pegou uma medida protetiva e teve que ficar a 300 metros da ex dele. Não pode se aproximar. Então você já pode pegar uma medida protetiva, você já pode ir prisão preventiva apenas com a palavra, pô. Então é uma coisa muito grave, muito séria. Relacionamento hoje é uma coisa muito grave, muito séria. Você tem que realmente ver quem é a pessoa, ver a cabeça da pessoa, ver o histórico da pessoa. Porque às vezes a pessoa até no momento ali que está se encontrando, está se conhecendo, a pessoa não demonstra quem realmente ela é, né? Muda, né, o comportamento, né? Só vai demonstrar o comportamento depois de algum tempo, que foi o meu caso. Então o ideal realmente, você quer estar interessado e tal, é ver o histórico, ver a família, ver o passado, né? Ver o que aconteceu em outros relacionamentos. Cara, é fiscalizar para não entrar em uma furada como eu entrei, né? E agora eu estou pagando pela minha escolha. Eu estou pagando. Quer dizer, continuo pagando. Eu paguei quando terminou, né? Passei por momentos difíceis, né? Por um momento conturbado na minha vida, no meu psicológico, minha vida financeira e tal. Passei por tudo aquilo ali. E anos depois, estou passando novamente, bicho. Pra você ter uma ideia, cara. Isso é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria, muito arriscada. Você optar por se relacionar com pessoas problemáticas. Eu tomei um trauma, bicho, com pessoas problemáticas. E quando eu vejo, eu me afasto, né? Eu deveria ter feito isso desde sempre, né? Você vê que a pessoa tem algum problema, tem algum sinal, tem alguma red flag ali, é melhor se afastar, bicho, porque não dá para correr esse risco. Não dá para você ficar perdendo noite, você ficar sem vontade de se alimentar, né? E aquela injustiça também, né? A injustiça de você não ter feito aquilo que está sendo acusado, né? E você ficar passando mal, você ficar passando um momento difícil, mentalmente falando. Então realmente é difícil, né? Realmente a gente para pensar e, meu irmão, eu acho que é uma estratégia, uma coisa estrutural aí, sistemática para terminar mesmo com os relacionamentos, né? Terminar mesmo, bicho. Porque o cara passar por isso, o cara fica com uma sequela na cabeça tão grande, né? Eu já fiquei, né? Na verdade, depois de ter me relacionado, ter aquele problema todo, eu, eu sempre que. É claro, eu tive casuais, tive outros. é, Conheci outras pessoas, conheci. Mas a partir do momento que eu vi que a pessoa tinha algum problema, algum sinal, né, de que poderia dar problema, eu caí fora. No primeiro sinal que a pessoa é problemática, tem algum detalhe que pode dar problema, cai fora, bicho. Cair fora. Porque é como diria o outro, né? A gente aprende com
os exemplos dos outros, né? A gente aprende com os nossos próprios exemplos. Eu tive que aprender com o meu próprio exemplo, porque eu não tive outros exemplos naquela época, né? Em 2017 o movimento da Real, por exemplo, estava começando, né? Não tinha nada disso aqui ainda. Em 2017 a gente tinha até um incentivo. Eu tive o conselho do meu primo. Meu primo, uma vez a gente estava jogando bola, estava jogando futebol no campo, era um treino. E aí eu já tava começando a sair com a pessoa, né? Tava começando a dar uns pega e tal. E ele falou, cara, toma cuidado. Eu fiquei sabendo que essa pessoa aí, né, ela é meio problemática, né? Você toma cuidado aí, bicho. Mas aí eu não levei a sério porque a maioria dos homens, a maioria da rapaziada faz é incentivar. Ah, tá pegando, né? Ah, tá saindo. Ah, pô. Faz é incentivar, bicho. Os caras fazem é incentivar, os caras não dão conselho. Isso naquela época, né? Naquela época. Hoje você vê aí, né? Você, por exemplo, você vê a rapaziada dizendo é drento, é drento. Não importa, é drento, é drento. Não importa o problema que a mulher tenha, né? O cara vai lá e diz, não, isso aí, meu irmão, não, aí é drento. Então, a cabeça do homem é isso, né? O cara não pensa muito bem. Né? Como diria o velho ditado, né? Que o homem ele pensa mais com a cabeça de baixo. Então o cara não para refletir muito bem, né? Para pensar, para calcular, pô, isso aqui pode me dar muitos problemas futuramente. Né? E no meu caso, me deu problema e está me dando problema. Então o cara não pensa, né? O homem geralmente não pensa muito nisso, ele não faz uma reflexão. Bicho, será? Eu acho que. Deixa eu fazer uns testes aqui. Eu deveria ter feito isso. Pô, deixa eu fazer uns testes aqui para ver se pode dar problema. Né? Deixa eu ver aqui como é que é, deixa eu ver aqui alguns sinais aqui. Percebi aqueles sinais, caí fora, não dá, eu preciso viajar, tem que arrumar uma desculpa e cair fora, bicho. Mas a carência, a necessidade, né? Aquela vontade de, pô, tem que mostrar que realmente o homem ele enfrenta tudo, né? Eu vou mudar ela, o homem enfrenta tudo e eu consigo, né? Eu consigo mudar essa pessoa e tal. Né? E aí acaba se metendo, acaba entrando numa questão dessa, numa coisa dessa aí. E acaba tendo que lidar com as consequências. Né? Eu estou lidando com as consequências. Eu estava lidando sozinho, né? Recebi a pancada sozinho e tal, mas aí depois eu encontrei esse apoio em um amigo meu, um grande amigo meu, que eu tenho grande consideração. Um cara que está sendo um irmão para mim. E uns familiares meus também, que já sabe do caso, né, que eu tive que compartilhar o caso, os familiares de confiança meu, um ou dois, estão me dando apoio também. Não se preocupe, isso aí não passa de jeito nenhum, isso aí não tem nem cabimento. Mas não é só a questão de que isso aí não passa, né? É a questão de que a pessoa até hoje, depois de anos, ainda quer me destruir. Essa é a questão. Desde quando terminou, a pessoa não parou mais de... Ou seja, é como aquele caso lá do Bart, né? O Bart, ele tem um inimigo. Eu esqueci o nome do inimigo, né? Um cara de cabelo cacheado. Que esse cara, ele nunca deixa de odiar o Bart, né? Lá dos Simpsons. Ele sempre está planejando detonar com a vida do Bart. Ele está sempre planejando fazer o mal para o Bart. Ele sempre está fazendo alguma coisa para lascar com a vida do Bart. Né? Sempre, sempre, sempre. Anos se passam e o cara está sempre planejando coisas contra o Bart. É isso que eu estou sentindo hoje. Né? É isso que o cara que faz uma má escolha, tem uma escolha errada, escolhe uma pessoa errada. É isso que o cara ele passa a sentir. Né? Pô, depois de anos, 6 anos, né, você percebe que a pessoa ainda quer destruir com a sua vida. Não esquece, cara. Tem até pesquisas que falam sobre isso, né? Eu acho que teve um produtor de conteúdo que estava falando sobre isso. Que, por exemplo, você tá com um homem aí, lá ele, né? Você tá com uma pessoa, né, discutindo, é um homem, tem uma discussão ali, futebol, política, essas coisas assim. Aí vocês se xingam ali, entram num debate, entram numa briga. Cara, acabou ali. Né? Terminou ali,
encerrou ali e tal. Não foi uma coisa muito grave, acabou ali, encerrou. Tchau, tchau. O homem, ele termina ali a coisa ali. Terminou, acabou, encerrou, tal, acabou. Já era. Se resolveu ali mesmo, entre eles mesmos ali, resolveu a questão ali mesmo e acabou. Aquela questão nunca mais vem à tona. Aquele homem nunca mais vai perseguir você depois daquilo. Já, cara, a mulher problemática, não, cara. Você tiver um problema com uma mulher problemática, né, e ela sentir que perdeu alguma coisa, né, ela vai perseguir você pro resto da vida. Essa é uma verdade brutal. Essa é uma verdade brutal. Ela vai te perseguir, ela vai tentar te destruir, ela vai falar mal de você, ela vai tentar arruinar com a sua reputação no meio em que ela está. Ela vai fazer de tudo para te destruir, cara, todas as vezes. Todas as vezes é uma coisa doentia. É algo doentio. Essa mulher eu nem lembrava mais de nada, nem não tô nem aí, nem sigo, nem converso, nem troco ideia, nem procuro saber como está a vida, nem sei se trabalha, nem sei se não trabalha, nem sei se estuda, nem sei se não estuda, nem sei se tem relacionamento, nem sei se não tem. Eu não tô nem aí, nunca, aliás, para ex nenhuma, né? Eu não tenho contato nenhum com ex nenhuma. Então, ou seja, para mim encerrou ali no passado, encerrou, já era, acabou. Homem funciona assim, né? Mas não, cara, quando você tem uma pessoa problemática, quando você passa por um relacionamento com uma pessoa problemática e termina o relacionamento por qualquer questão, por N razões, você, claro, tem aquele baque ali, naquele momento ali, né, tem que resolver as questões e tal, e tal, e tal, mas passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você já esquece, cara. Você vai viver sua vida e bola pra frente é a sua vida, vai viver sua vida. Mas a pessoa lá, cara, não esquece, né? Não esquece você. Ela vai tentar te destruir depois de anos e anos. Quantos e quantos casos você vê que surgindo aí, né, na grande mídia, por exemplo, né, de mulheres detonando homens depois de 30 anos, né, que trabalharam com o cara. Depois de 30 anos lá que trabalhou com o cara no palco e tal. Aí vem agora depois de 30 anos e fala do cara, fala mal do cara. Então é isso que acontece. Esse é o maior bizu desse vídeo, né? Ter cuidado, não agir com a cabeça de baixo. Não ver porque tem uma beleza, cara, veja como ela é bonita. Mas é problemática, né? É problemática, mas é complicada e perfeitinha, como diria a música, né? É complicada, mas é perfeitinha, né? Aí o cara acaba caindo, né? Se iludindo na beleza, né? Se iludindo pelos próprios sentidos. Os sentidos são os nossos piores inimigos, né? Nossas decisões e nossas escolhas deveriam ser sempre baseadas em razão. Razão. Se você basear suas escolhas em razão, né, até mesmo o prazer que você está procurando ter será mais seguro, porque se você basear em razão, você, pô, eu não quero ficar de casual e casual, pegando no GPzismo aí e tal, eu queria uma coisa mais monogâmica. Quando você se baseia em razão, você vai entender que vai ter teste, vai ter birra, vai ter briguinha, vai. Então você tem que entender isso. Mas muito mais além do que isso, você tem que entender sobre a pessoa, sobre o passado da pessoa, sobre a família da pessoa, sobre as opções da pessoa, sobre os gostos da pessoa, sobre o comportamento da pessoa, sobre o temperamento da pessoa, se é problemática, se não é, né? Principalmente se segue a Bíblia, se segue uma igreja, né? Se respeita isso. Eu sei que não tem muitas que estão ali na Bíblia, na igreja e tal, e fazem coisas erradas. Tem. Mas a maioria que segue, né? Ou vamos lá, vamos colocar assim, a metade que segue a Bíblia, segue, respeita os ditames, né, bíblicos, né? Tem uma noção do que é certo. Já começa a ter uma noção do que é certo e é errado, né? E isso é importante. Então, antes realmente de acontecer, do cara optar, não, eu vou ter vou me relacionar aqui, o cara tem que ir na razão, bicho. Tem que ir na razão. Porque se for só pelo rostinho bonito, o corpinho bonito, porque é perfeitinha, apenas por causa disso,
e ignorar passado, ignorar comportamento, ignorar opções, ignorar família, ignorar a mente, a mentalidade, né? Ignorar os gostos pessoais, ignorar as amizades. Se o cara ignorar tudo isso, ele vai passar o que eu estou passando, porque eu ignorei lá no passado, lá em 2017. Eu ignorei tudo isso, né? Só por causa do complicada, mas perfeitinha. E aí agora eu tô lascando, tô tendo essa espiral aí, né? Passam anos, aí vem de novo. Passam anos, aí vem o problema de novo. Mesmo já tendo terminado. Mesmo já tendo encerrado o relacionamento. Então, fica aí, né, o exemplo, né, meu exemplo pessoal, fica como exemplo para a rapaziada aí, né? A maioria da rapaziada já tem isso aí, já tem noção disso aí, né? É claro que, por exemplo, encontrei essa pessoa em 2023, por exemplo. Encontrei essa pessoa em 2022, 2024. Jamais eu aceitaria estar com uma pessoa dessa. Eu não aceitaria, né? Porque eu detectaria que é uma pessoa problemática, eu não aceitaria. E por que eu não aceitaria? Porque eu já tenho o conhecimento, né? Eu entrei aqui em 2020, 2021, por aí. Eu entrei aqui nesse meio. Então, de 2020, 2021, né, para cima, eu lidei com pessoas problemáticas. Eu tive pessoas problemáticas. Casuais, né? Eu tive um casual, por exemplo, que era uma pessoa problemática. Então, saí uma vez, né? Desfrutamos, né? Desfrutamos uma vez, no máximo duas vezes e encerrou, né? Dei um migué, dei uma desculpa, encerramos, terminou. Não me preocupei muito porque depois de uma semana, 2 semanas, ela já tem outro, já aparece outro na vida dela, então encerrou ali, acabou, nunca mais vi nada, né? Não construí uma história com ela para ela lembrar de mim nem nada, nunca mais teve mais nada e tal, encerrou, terminou tal. O problema é quando você constrói uma história, né? Quando você passa anos juntos, né? Com a pessoa problemática. Então teve outra também que eu percebi que era problemática, então no máximo 3 vezes que a gente saiu, já fui me saindo, me saindo, me saindo. Não foi 2 semanas, ela já estava com outro. Então me saí, caí fora. Então é isso, bicho. Era isso que eu deveria ter feito lá em 2017. Mas, porra, um garotão, desavisado, o primo. E o pior de tudo, né? Cabeça dura lá ele, né? Que o primo avisou, o primo deu o bizu, né? Mostrou os sinais, problemático, toma cuidado. Meu primo me avisou, meu primo me alertou, mas eu não seguia conselho de ninguém, sempre cabeça dura, sempre, né? Que como já era adulto e tal, né? Não queria conselho de ninguém, mas olha aí no que deu. É isso. Bom, pessoal, é isso que está se passando, é isso que está acontecendo. Eu não tô sendo muito específico no caso, no que está acontecendo. Não estou sendo muito específico, porque ainda está rolando. Mas em breve, talvez eu venha com novidades. Estou abrindo um outro canal. Em breve também voltarei a produzir conteúdos em outro canal. E isso, como um colega meu falou, né, como meu amigo falou, isso está sendo um aprendizado, né, um estudo. Isso que eu estou passando é um estudo, eu estou estudando, né, para acrescentar em próximos relatos, em próximos vídeos, né, no outro canal, que em breve eu vou estar divulgando aqui. Pessoal, no mais é isso aí, é isso que está acontecendo, mas em breve estarei de volta.